É importante que se diga que a gente está olhando para o discipulado pelo menos de duas formas, né? Dessa forma mais orgânica, que é uma forma bíblica, que a gente entende que o discipulado não se limita a um processo, mas ele é uma caminhada, né? Perdão, não se limita a um programa, né? Mas é um processo. Sim, ele não se limita a um programa, é uma jornada, uma caminhada que as pessoas desenvolvem umas com as outras enquanto discípulos de Jesus. Então esse é um aspecto que a gente tem olhado aqui na nossa fala, né? E tem um aspecto que é um aspecto do ponto de vista de liderança que propõe um caminho que tem a ver com esse nosso programa de discipulado, que tem aspectos teóricos, que tem uma jornada que a pessoa precisa percorrer, né? Então, eu acho que é importante distinguir isso. Do ponto de vista dessa percepção mais na liderança, né? Que é importante a gente dar uma diretriz, um norte para as pessoas. Na nossa igreja em Santana, na experiência que a gente teve de propor, né, implantar lá um processo de discipulado na igreja, foi uma experiência marcante, histórica. Porque assim, como todo pastor, a experiência que, eu não sei se para vocês é assim, né? Mas foi assim na minha experiência, mas já ouvi outros amigos dizerem também. Chega a determinado ponto na nossa vida ministerial que a gente meio que não sabe muito o que fazer, pelo menos comigo foi assim. A gente já tinha feito muitas séries, a gente já tinha feito programas especiais e tal, e parece que estava faltando alguma coisa, só que a gente não conseguia entender e colocar em prática o que era. Até que Deus nos deu a graça de fazer essa leitura. A gente precisa ter um processo de discipulado nessa igreja. E aí a gente conseguiu, pela graça de Deus, implantar aquilo que hoje a igreja tem como um trilho do discipulado, né, na igreja de Santana. Então, assim, lá na nossa realidade, a pessoa se aproximava da igreja, tinha aquele ambiente de conexão, e a gente direcionava ela para aquilo que nós chamamos de fase 1 do discipulado lá em Santana, que era uma sala, uma classe onde a proposta de ensino daquela classe era conhecer a Jesus. Então a gente ministrava acerca da pessoa de Cristo, sobre o evangelho de Cristo, sobre o que Cristo fez, a obra de Jesus. E aí, em cada uma dessas fases, eu vou ficar aqui só nessa primeira, né, para que a gente não tome todo o tempo do programa, mas assim, nessa primeira fase, a pessoa tinha que tomar uma decisão. Então, cada fase lá no nosso contexto envolvia uma decisão. Então, assim, eu só posso ir para a próxima fase se eu tomar essa decisão, porque se eu não tomar essa decisão, as outras fases não fazem sentido para mim. E aí eu chamo a atenção, uma provocação também, porque a gente gosta de arrogar para a gente essa expressão que somos uma igreja bíblica, né? E aí quando a gente olha para esse texto que você leu e falou pausadamente, a gente às vezes fica espantado com algumas pessoas que acham, às vezes, um processo de discipulado onde você desafia a pessoa declarar publicamente que ela é um discípulo de Jesus por meio do batismo, as pessoas se espantam. Mas como assim já? Porque o texto bíblico diz assim, ó, vocês vão, não é isso que o texto diz? Vão e preguem. Prega o evangelho. Prega o evangelho. E batiza. Se a pessoa creu no evangelho, o que você faz? Batiza. Você batiza a pessoa. E depois que a pessoa foi batizada, você esquece ela? Você deixa ela se virar? Não, você ensina. Então, o processo de discipulado que a gente propôs na igreja, ele tinha esse aspecto. A gente desafiava a pessoa a ter um compromisso com Jesus e a entender que Jesus era o Senhor da vida dela. Então, quando ela tomava essa decisão, a gente caminhava com ela para as próximas fases, que envolvia os outros temas, né? Mas, assim, isso fez toda a diferença na nossa dinâmica de alcance. Porque, assim, não fez só bem para as pessoas que visitavam a gente, mas para a própria igreja. Porque a igreja ficou claro, assim, quando uma pessoa chegava nova na igreja, os irmãos, os diáconos ali, o pessoal da recepção já sabia para onde que ela tinha que ir. Ela tinha que ir para a fase 1 do discipulado, ela estava na fase 1 e tal. Então isso acaba gerando uma clareza para a igreja, né? Então eu acho que, assim, que é fundamental, Júnior, lá na nossa realidade, isso teve um impacto significativo no alcance de pessoas. Não é o momento aqui, não é também esse nosso tema, mas assim, a gente conseguiu batizar muitas pessoas por meio desse processo de discipulado. Muitas pessoas. Graças a Deus. Teve ano lá que a gente conseguiu, salvo engano, batizar 23 pessoas. Para aqueles que conhecem a Igreja de Santana, isso é um número significativo para a nossa realidade. Porque não é uma igreja tão grande, né? Então, teve ano, por exemplo, que eu costumo gravar na mente, né?
2016 nós batizamos 2, 2017 nós batizamos 4, 2018 nós batizamos 8, 2019 nós batizamos 13 e 2019 acho que... Parece que aquela progressão, comparação do evangelista e do discipulador, né? Então, assim, parece assim que Deus, de alguma forma, foi dando essa clareza foi gerando um desenvolvimento na igreja. Mas, assim, natural. Eu falo hoje por números, mas na época a gente nem percebia. As pessoas vinham, decidiam, a gente batizava e fazia ela correr o trilho discipulado. Então, assim, fez toda a diferença. Deu uma clareza, deu um norte pra gente e ajudou a gente, enquanto igreja local, a entender isso que está escrito aqui no texto de Marcos, que é importante a igreja propor para as pessoas um caminho, né? E aí a gente vai falar mais aqui, mas a ideia é essa, que o discipulado não termina com o batismo. Sim. Entendeu? E aí a gente trouxe essa consciência para a igreja. Aqui é um passo que essa pessoa está dando, dentre tantos outros que ela vai dar para a glória de Deus na caminhada dela, até ela conseguir fazer isso com outra pessoa e outra pessoa para a glória de Deus. Isso vai contagiando a igreja. Vai contagiando a igreja.